Muito bom dia, gente. Prazer voltar ao Rio Grande do Norte. Cheguei aqui de madrugada. Se eu desmaiar aqui de sono, é natural. Ontem eu peguei 3 aviões, mas hoje é um dia de vagabundo. Só tem um avião, depois eu vou para o Rio. É um prazer falar em uma plateia com esse perfil em particular. Sou um funcionário público da Unicamp, sou um funcionário da Universidade Estadual de Campinas há 21 anos e tenho um privilégio neste momento, um privilégio que me agrada muitíssimo, que é percorrer o Brasil semanalmente. E percorrer o Brasil não apenas em cidades grandes e médias, mas também Ipu, no Ceará, também Assis Chateaubriand, no Paraná, também Cândido Godói, no Rio Grande do Sul, cidades de 30, 40, 50 mil habitantes, onde, por todo lado, uma grande questão essa, há pessoas interessadas num novo país. E eu acho esse momento muito especial. E exatamente para falar do momento setembro de 2016, desse dia 23 de setembro, logo após o início da primavera, que ainda não completou 24 horas no nosso Ocidente, eu vou começar lembrando desse contínuo processo de escândalos que nos ataca. Cada dia, ao abrir os jornais, ao assistir um telejornal, ao ouvir a rádio, você sabe que mais alguém foi convidado a conhecer a capital do Paraná. Quando há um excesso de denúncias, excesso não no sentido de que seja inadequado, mas há muitas denúncias, nós tendemos a começar a ficar anestesiados diante do procedimento e perdemos até um pouco da dimensão desse momento. Há pouco tempo, essa pessoa, que eu não direi o nome, chamemos de Voldemort, há pouco tempo essa pessoa era uma das personagens políticas mais importantes do país. Ao encerrar a votação de afastamento da nossa ex-presidente Dilma, fez uma espécie de oração. Quase todos os canalhas se confessam religiosos. Fez uma espécie de oração, que Deus tenha piedade desse país. Deus teve, e ele está fora. As orações são ouvidas. As orações, às vezes, são ouvidas. A gente tem que ter cuidado quando pede para casar, por exemplo, porque às vezes Deus castiga e casa. Devemos ter um pouquinho de cuidado com essas coisas. Mas eu queria chamar a atenção que no campo da política há uma novidade que prepara a nossa fala. Pela primeira vez na história do Brasil, nós temos um milionário branco preso. Isto é notável. Em 516 anos de história do Brasil, e eu sou historiador, apesar de também ter formação em filosofia, é a primeira vez que nós temos um milionário branco preso. Cadeia no Brasil não foi feita nem para milionários, nem para brancos. Isso é uma novidade, é uma excelente novidade. Não entro no mérito da culpa ou não, porque isso é decidido pela justiça. Mas é uma novidade. E essa novidade nos lança também nessa crise tanto político-moral, de legitimidade política, num país dividido, profundamente dividido, como, aliás, o resto do mundo. Se vocês acham que o Brasil está polarizado, não se esqueçam que a tradicional democracia inglesa votou 51%, 49% por sair da União Europeia. O Peru elegeu seu presidente com 50,5% e 49,5%. A polarização é a marca desse momento. Há uma parte do Brasil convencida que a ascensão de Michel Temer foi um golpe, e há uma parte convencida que é a salvação do país. E ambos não reconhecem a outra parte, a condição nem de brasileiros, nem de honestos. Nós não estamos dialogando, isso é um problema para o país. Nós estamos discordando, o que é bom, mas não estamos dialogando. Estamos apenas nos insultando. Ao classificar alguém como petralha ou coxinha, imediatamente você tira a capacidade de continuar a conversa. Quem insulta não está mais dialogando. Essa é uma questão importante para nós, porque domina nesse momento, talvez mais do que no passado, o pessimismo.
Ainda que eu deva reconhecer que a partir da abertura das Olimpíadas, a partir das 2 Olimpíadas que nós sediamos, em agosto e setembro, diminuiu pelo menos 0,5% o pessimismo, porque nós prevíamos coisas piores. Tínhamos vergonha do que poderia acontecer e assistimos uma das mais belas, organizadas e bem apresentadas abertura de toda a história do mundo olímpico desde o seu começo. Sinal de que nosso pessimismo estava exagerado e nós não levamos em conta uma coisa que nós brasileiros somos muito bons: fazer festa. Nós somos muito bons nisso. Quanto pior o ano fiscal, melhor o carnaval. Essa é uma regra brasileira. Estávamos dominados pelo pessimismo. E aqui eu vou testar a idade dos senhores. Quem lembra dessa personagem fez curso de datilografia. Quem não lembra é mais novinho. Pelo nosso imaginário, o som que as hienas fazem é um som de riso. E essa hiena era depressiva, melancólica. A hiena Hard passava todo o desenho dizendo: ó vida, ó céus, ó azar. Pessimismo é uma coisa importante numa equipe. Se não houver nenhum pessimista na equipe, o plano em geral dá errado. Se a equipe for dominada exclusivamente por otimistas, isto pode afundar uma empresa. É preciso alguém que lembre dos riscos de cada passo. É muito importante isso. Tomei banho, mosca, sai. A hiena Hard não é um mal em si, mas o problema do pessimismo é esse. O pessimista não faz sêmen algum, para dizer uma coisa elegante, não faz sêmen algum pelo sucesso. O pessimista reclama o tempo todo. O pessimista apenas fala que não vai dar certo, o que eventualmente ele está correto, mas ele não faz nada para que dê certo. Nós precisamos de gente que seja realista e que trabalhe, porque gente que reclama e não faz nada tem demais, em excesso, na empresa, na família, no país. Tem demais. Precisamos de gente que tente remar para chegar a algum lugar. Apesar de não ser religioso, escrevi há pouco tempo um texto sobre Madre Teresa e sua canonização, e também lembrei nesse texto que há muitas críticas a Madre Teresa. Um grande escritor falecido, Christopher Hitchens, escreve um texto forte contra ela, mas eu escrevi: eu prefiro gente que erre fazendo do que gente que sente no escritório e diga que está tudo errado. Eu hoje valorizo muito a ação. E pensando nos mais pobres dos pobres que Madre Teresa atendeu, eu acho que eu prefiro, se eu penso neles, uma mulher que erre dando a vida por eles, do que outro que sente no escritório e diga que ela tem equívocos de ação. Precisamos de ação. Precisamos de ação que supere este mito, que qual Freud trabalhou o conceito de narciso, de alguém que apenas se olhe. Talvez seja esse o pior elemento para se poder trabalhar, administrar, gerir, gerenciar pessoas, o narciso. Vaidade é miticamente o primeiro pecado. Vaidade é o pecado de Lúcifer. Vaidade é o defeito original da humanidade. Vaidade é uma das coisas mais importantes para a gente analisar. Quem domina seu narciso tem uma vantagem gigantesca sobre as outras pessoas. Quem escuta tem vantagem sobre quem fala. Diz o meu falecido colega Rubem Alves que depois de séculos de oratória, está na hora da arte da escutatória, que as pessoas comecem a escutar. Lanço sempre essa ideia de que em família ou numa reunião, escutar lhe dá uma vantagem muito grande. Vamos pegar um exemplo contemporâneo. Kim Kardashian, que está bem, como vocês podem ver, está bem, muito esforço, muito peito de frango, muito elemento químico, ela está bem, ela está muito bem. Não há nenhuma crítica ao estado dela, pelo contrário. Kim Kardashian passou alguns dias no México no início do mês de setembro. E segundo ela mesma postou, bateu 6.000 selfies durante esse período. 6.000 selfies em 4 dias.
significa que tirando algumas horas de sono, porque durante as refeições e as outras ocasiões ela ficava batendo selfie, tirando algumas horas de sono, essa mulher se dedicou a não ver nada, apenas a ver-se e a publicar. É preciso que vocês imaginem que, do ponto de vista psicanalítico, quem publica muita foto, faz muita foto, insiste em muita imagem, provavelmente deseja que ninguém veja nada. Quando eu falo muito, eu desejo que ninguém me escute. Quando eu grito, eu desejo que ninguém me ouça. Quando eu faço muita foto, eu estou assumindo que eu não estou vendo nada e não quero que as pessoas vejam, de fato, o profundo, imenso vazio, dor e solidão que eu me encontro. Vejam como minha vida é fascinante, que lugares que eu estou visitando. Olha eu batendo foto com gente famosa, olha essa comida. E vejam isso sempre acompanhado do símbolo do potássio, kkkk. Sempre, permanentemente. Ou do meu estado natal, RS. O perfeito oposto ao Rio Grande do Norte, que é o Rio Grande do Sul. Kim Kardashian faz parte, não ela sozinha, mas de todos nós, que estamos prestando tanta atenção nas imagens que não estamos vendo mais nada. Nesse ano, mais uma vez, um juiz bloqueou o WhatsApp e obrigou no Brasil inteiro famílias a conversarem uns com os outros. Houve casos de filhos que foram obrigados a trocar palavra com a própria mãe durante o jantar, gente. Chegamos ao ponto de casais conversando um com o outro. Foi um caos nacional, mas passou, já estamos livres desse problema. Tirar uma foto de si num momento que eu considere relevante é algo interessante, eu faço muito isso. Tirar uma foto para que os outros vejam é sinal de que meu narciso precisa do esforço alheio, ele precisa que o outro diga se minha vida vale a pena. Quando eu estou mostrando minha família e minhas viagens, eu preciso que o outro diga, porque eu não tenho mais noção se a minha vida vale a pena. Eu preciso registrar todos os momentos. Aqui é a corrida de touros em São Firmino, no qual essa prática histórica e um pouco duvidosa de correr de touros pelas ruas do norte da Espanha, ela provoca acidentes, porque as pessoas agora têm que correr e fotografar. E o touro, ele é bastante resistente àquele momento de parar e sorrir para a foto. Eu não tenho notícias do resultado final da foto. Sei apenas que o celular se salvou, né? Porque há a foto. Essa foto no alto do prédio mais alto de Dubai, cometendo essa ilegalidade e essa temeridade. Mas significa uma coisa importante que eu queria ressaltar. Quando eu subo no prédio mais alto do mundo, em Dubai, que tem quase 1 quilômetro de altura, e ao invés de olhar a paisagem que perde de vista no deserto, onde eu estive 2 vezes esse ano, e bato uma foto apenas olhando para mim e para a rede, eu perco a capacidade de ver o mundo ao redor. E perco a capacidade do momento. E passo a achar que o importante é isso. Tendo o Rio de Janeiro aos meus pés, uma das mais belas paisagens deste país, dentro de uma imagem bonita de Art Deco, inaugurada em 31, que é o Cristo Redentor, eu coloco o meu rosto na frente de tudo isso. Estou aqui, kkkk. Né? Hashtag subir no Cristo, né? Alguma coisa assim. O futuro considerará isso uma doença muito grave, típica do início do século XXI. Como foi a tuberculose no 19 ou a peste negra no 14. O selfie. Será considerado uma doença específica da nossa era e que pouca gente se dava conta de que esse mundo virtual está provocando uma coisa. E lembrem, ferramentas são neutras. Um martelo é uma ferramenta poderosa para bater um prego ou é um instrumento de homicídio. O martelo é neutro. Pode ser bom e pode ser ruim. A internet é uma poderosa, boa e positiva ferramenta. Eu que fiz minha dissertação de mestrado em máquina de escrever, calculando a margem direita. Eu considero o computador uma maravilha. Eu que tinha que corrigir erros com liquid paper e errorex.
Eu que tenho esse mantra SDFG, C cedilha LK, JH na cabeça. Eu que fiz provas com mimeógrafo. Eu que dei anos de aulas com retroprojetor. Considero o PowerPoint uma maravilha. Mais prático, mais rápido, mais dinâmico. A técnica é boa. São as pessoas atrás da técnica que tornam ela problemática. Um automóvel é muito bom. São as pessoas que dirigem que o tornam um instrumento de morte. Então aqui não vai nenhuma crítica à internet, mas à humanidade que a utiliza. Não vai nenhuma crítica a computadores. Não vai nenhuma crítica à vida digital, desde que eu entenda que um amigo digital é um fantasma de fótons e elétrons, que não pode substituir um amigo real. Desde que eu entenda que a minha vida não está ali, que o like não produz afeto, e que se eu tiver 10 mil likes na minha foto, eu continuo uma pessoa solitária. Desde que eu entenda que os valores essenciais continuam onde sempre estiveram. Família, amigos e trabalho. Só. Sempre. E a internet pode ser muito boa. Eu não existo mais sem o Waze. Não vou à padaria em São Paulo sem o Waze. O Waze é meu pastor. Eu nada temerei. Ainda que eu ande no Vale das Sombras, ele será minha luz e meu cajado. Eu não sei fazer nada sem o Waze. O Waze é muito bom, desde que eu entenda que isso são ferramentas para eu existir e não objetivos de vida. É preciso restaurar essa questão, porque volta ao Narciso. O Narciso dá de mim uma ideia falsa, e o Narciso tem hoje na internet um ponto fabuloso, porque ele representa a vida que eu gostaria, representa esse fake book com aquilo que eu gostaria que os outros vissem de mim. É este o problema que eu tenho tocado. E um líder narcísico, um funcionário narcísico, ele não serve para trabalhar em grupo. Ele é uma pessoa que só serve para si, porque o narcisismo é um tipo levado a esse extremo de dor. Ninguém sabe o futuro, e volto a insistir sempre o que eu tenho dito, gente, hoje aos 53 anos, quando as pessoas perguntam algumas coisas, o que você fez para chegar aqui? Eu disse, a rigor nada, porque eu não tinha a menor ideia que eu chegaria aqui. Em nenhum momento, ao fazer o vestibular, na minha época, entrei cedo na escola, hoje não é mais possível, fazer o vestibular aos 16 anos, em nenhum momento eu disse, quero fazer vestibular para falar para plateias em Natal. Não, em nenhum momento. Isso passou pela minha cabeça. Em nenhum momento passou pela minha cabeça que eu gravaria, ou daria entrevistas, ou estaria na televisão. Eu não sabia o que ia ocorrer. Eu não sei quem governará o Brasil em 2018. Às vezes eu não sei se haverá Brasil em 2018. Em todo caso, eu sei de uma coisa. Se o futuro é incerto e imprevisível e impossível de ser controlado, existe ao nosso alcance uma chave. Essa chave é o preparo. Eu não sei onde estaremos em 2028, mas quem falar melhor inglês estará melhor do que os outros. Eu não sei onde estaremos em 20 anos, mas quem conseguir preservar sua saúde hoje, livrar-se de vícios, manter um corpo funcional, estará melhor do que aqueles que estiverem presos de vícios. Então, entre outras coisas, ao entrar na faculdade, eu tomei decisões sem prever o futuro, mas que nasciam da minha formação, como, por exemplo, me afastar de drogas no curso de Humanas História na USP, o que me isolou profundamente, gente. Não gostar de maconha me tornou um ser dedicado estranhamente aos livros e ao estudo. Numa entrevista do Jô, eu contei a ele como aconteceu dos meus alunos na Unicamp, durante um curso de Shakespeare que eu dei, estarem entusiasmados porque descobriu-se no cachimbo de William Shakespeare restos de cannabis. E meus alunos entusiasmados, Shakespeare fumava maconha, provavelmente como toda a elite europeia do fim do XVI e durante todo o XVII. A criminalização de drogas é do século XX. Só que eu lembrei a eles que Shakespeare é Shakespeare porque ele era Shakespeare, e não por causa da maconha. E que se você e eu fumarmos maconha, seremos apenas maconheiros, e não William Shakespeare. Afastar-se não é um discurso moral, ele é prático. Ele é prático. Não? Afastar-se dos vícios, vícios que condicionem minha vontade.
procurar um corpo funcional, que não é um corpo Kim Kardashian, mas é um corpo funcional, que não me atrapalhe no exercício das minhas atividades. Ou, como eu já preguei pelo Brasil inteiro, dedicar-me de corpo e alma à gordura, ao bacon, e assim, a manteiga de garrafa regando tudo, porque isso impede Alzheimer. Se eu fizer isso todos os dias, não chegarei à idade de desenvolver Alzheimer, né? Nem catarata, nem osteoporose. Manteiga de garrafa cura praticamente todas essas doenças, inclusive males graves da terceira idade. Lá pelos 30 e poucos, você vai ter um AVC fulminante e não chegará a essa idade do declínio. Na verdade, a minha pergunta não é se eu quero viver muito ou se eu quero viver pouco. A minha pergunta é sempre se eu quero viver bem. E para viver bem eu preciso de estratégia. A vida bem vivida e bem sucedida, como diz Luc Ferry no seu livro, o que é uma vida bem sucedida, ela pressupõe ação, estratégia e assim por diante. Mas eu não sei o futuro, e aqui eu me baseio nessa ideia linear de tempo que Santo Agostinho trabalhou nas suas confissões. Eu não sei o futuro. O presente é contínuo, o passado está sempre ficando para trás, e o futuro de fato nunca chega. Mas vamos substituir essa sequência pela seguinte ideia. Por passado, consideremos experiência. Todos aqui temos experiências. Por presente, consideremos a ação, como eu estar falando e os senhores nesse momento escutando. E por futuro, entendemos a estratégia que nasce essa ação. Sempre a ação, prevendo a estratégia a partir da experiência. Vocês sabem que faz toda a diferença a ação e a estratégia. Duas pessoas que ganham a mesma coisa na mesma instituição pública têm dois padrões de vida completamente diferentes. Porque o que me faz ter dinheiro não é só o que eu ganho, mas é principalmente o que eu gasto. É o que eu gasto que me torna estável ou não. Como me disse um aluno, eu estou ganhando R$600 no estágio. Guarde R$6 todos os meses. Você vai ter 1%. Isso, ao final do ano, já vai ter 10%. Isso pode se transformar em 50% de um salário. Já é um fundo de emergência muito bom. Ou seja, a estratégia ela é quanto à saúde, a estratégia é quanto às relações afetivas, é quanto ao dinheiro, permanentemente daquilo que eu quero. Nesse mundo líquido, expressão que o professor Zygmunt Bauman determinou ao produzir mais de 40 livros na Inglaterra, nesse mundo líquido em que as relações são instáveis, em que tudo parece passar, que ninguém mais tem certezas como minha avó tinha, como a avó dos senhores. Minha avó só tinha certezas. Ela não tinha nenhuma dúvida sobre o que fosse uma boa carreira. Ela me dizia na infância, na juventude, faça concurso para o Banco do Brasil, faça concurso para a Petrobras. Eu imagino, às vezes, onde eu estaria se eu tivesse feito concurso para a Petrobras. Talvez em Curitiba, nessa altura da vida. Nesse mundo líquido, mais do nosso desconforto vem do fato de que as mudanças são enormes, rápidas. As incertezas são muito mais dinâmicas. Nós vivemos um mundo onde até a linguagem tem que ser transformada. Tudo tem que ser permanentemente mudado e sair da zona de conforto, essa expressão tão cara a planejadores de carreira e a RH, sair da zona de conforto é um grande desafio. Contou-me minha orientadora na USP, assim que eu cheguei a São Paulo há 30 anos, contou-me que foi torturada durante vários dias, durante a ditadura, militante de um grupo de extrema esquerda, e que ao final de uma sessão contínua de tortura, trocou o torturador. E ela me disse que teve o maior medo da vida dela, que ela não sabia o que o outro faria. E eu concluí que até torturador cria zona de conforto. A gente se acostuma até com torturador. Os senhores estiveram numa dessas cadeiras, depois retornaram a essa sala. Se alguém sentou no lugar que os senhores estavam, os senhores já estranharam, pegou o meu lugar. Já criou uma zona de conforto numa cadeira que não lhe pertence, num espaço que não lhe pertence. Nós criamos automaticamente isso e provavelmente, aí vou lançar um dado subjetivo, vocês podem contestar, eu acho que nós homens somos mais ainda inclinados à zona de conforto.
Homens, para serem felizes, precisam de televisão e comida. Tendo essas duas coisas, vai a bodas de ouro fácil. Fácil. São as mulheres que querem carinho, afeto, discussão, relação. Os homens são de comida e televisão. Porque os homens são capazes de uma zona de vazio cerebral que é única, que é não pensar em nada. Já foi dito, vocês conhecem essa ideia, que a diferença entre o cérebro masculino e feminino é que o feminino é uma caixa única, onde puxando qualquer coisa vem tudo, absolutamente tudo. E o cérebro masculino está dividido em caixas que separam, por exemplo, afeto de sexo. Mas, acima de tudo, tem uma caixa vazia, que permite ao homem pescar, por exemplo. Pescar é o exercício do vazio absoluto. Você fica lá, pesca recreativa, que você fica lá parado, horas, sem nada. Quando as mulheres perguntam o que está pensando, nada, é verdade, a gente não está pensando em nada. As mulheres não entendem, mas nós temos um potencial de vazio que é... E todas as mulheres que eu conheci na minha vida nunca podem não pensar em alguma coisa. Estão pensando o tempo todo. O tempo todo. São cabeças sempre em atividade. O vazio é masculino. Tem a ver, eu acho que, com testosterona. Ou, como diria a minha mesma avó, ao fato dos homens terem duas cabeças, mas sangue só para encher uma de cada vez. Quando enche uma, a outra entra em colapso. O que explica muita coisa. O que é zona de conforto? Provavelmente os senhores que estão nessa faixa, que já têm um emprego fixo, que deve ser, como eu, a maioria, os senhores que já disseram sim ou não às grandes questões da vida, que já constituíram uma vida familiar inicial ou já no meio, que já têm sua própria residência, que deve ser a maioria, ou já está bem acomodado no lugar, chegou a uma zona de conforto. Aqui reside o pior inimigo da nossa biografia. Porque a crise me tira da zona de conforto. No momento que eu estou bem, eu começo a regredir. Os físicos chamam isso entropia. O que não está recebendo energia, está perdendo. Aprendi inglês, e agora? Qual é a próxima língua? Qual é a próxima língua? Ou seja, quando meus alunos chegam aos 18 anos à Unicamp e perguntam, professor, que língua a gente deve estudar? Eu recomendo português. Comece pelo português. Aprenda bem a bela língua portuguesa, você vai usá-la bastante até o fim da vida. Depois passe ao inglês, que é obrigatório. E depois vai depender de onde você quer projetar sua carreira. Vai ser o francês, o alemão, o mandarim, depende da sua carreira. Mas o inglês é obrigatório. Então, zona de conforto é aquilo que me acomoda. Eu estou bem. Eu estou bem e crio uma zona de conforto. E é difícil, porque os físicos chamam de inércia ao princípio que eu não posso alterar meu estado de movimento ou repouso sem que sobre mim passe a atuar alguma força. A zona de conforto é uma inércia profunda. Em geral, as pessoas são mudadas, elas não mudam. Elas tomam uma decisão de mudança quando ocorre algo que escapa ao seu controle. Decidem ir à luta de novo quando são demitidas. E não se preparam permanentemente para essa mudança. Há uma geração como a minha que viu na estabilidade tudo. E há uma geração X e Y que é incapaz de ficar muito tempo na mesma empresa. Porque não constitui mais essa ideia de carreira. Eu preciso estabelecer o fato de que tudo está em mudança, que as coisas inanimadas, como as cadeiras nas quais os senhores e as senhoras sentam, elas serão diferentes ao fim desse dia e serão diferentes daqui a 10 anos. Mesmo as coisas inanimadas estão em transformação. Ao retornarem às casas hoje, os senhores e as senhoras estarão diferentes de quando saíram pela manhã ou ontem. Estamos sempre em transformação, coisas animadas e inanimadas. Não importa o que eu faça, disse uma vez na televisão, se eu me hidratar diariamente, seria um cadáver hidratado. Com a pele bonita no caixão. Todos dirão como estava bem, né? Que aparência. Se eu malhar diariamente, seria um cadáver definido, né? Seco, bonito. Né? Tudo está em mudança, tudo está em permanente mudança. E aí vem essa ideia que eu aprendi nos Estados Unidos num curso. Mudar, é óbvio que a mudança é um desafio difícil. Mudar é difícil. A mudança é sempre difícil.
mas não mudar é fatal. Não mudar é absolutamente fatal. Quem não está crescendo está diminuindo. Quem não está aprendendo está esquecendo. Quem não está aumentando de conhecimento e experiência está perdendo conhecimento e experiência. Não mudar é fatal. A não mudança provoca a minha morte profissional. Quem não está reconstruindo seu casamento sistematicamente está se encaminhando para a separação. Ou pior, para a não separação sem amor, que é a pior coisa que pode acontecer, porque a separação ainda é uma reação. Quem não tem a consciência que a pessoa com quem eu casei há 20 ou 30 anos ou 10 não existe mais e que eu tenho que refazer essa relação num novo pacto, porque eu não sou mais aquela pessoa. Em geral, quem não tem essa consciência vai cometer a bobagem de ficar trocando para tentar reconstruir a pessoa que não é mais. Quem não aceita essa transformação está morrendo. Esse é o desafio de, às vezes, seguir o que os americanos chamam de mainstream, ou seja, a corrente principal, ou contrariar o vetor dessa corrente. Às vezes ser como todo mundo e às vezes ser original. Às vezes seguir, ou, segundo a música, deixa a vida me levar, vida leva eu, ou eu constituir um projeto. Sempre um desafio que aqui eu metaforizo com um ovo, em que se o seu habitante, o futuro pinto, não quebrar a casca, no 21º dia ele morre. E se ele quebrar antes, ele morre também. Timing é tudo para o pinto. Timing é tudo. Se ele tiver um impulso de empreendedor, vou quebrar antes de todo mundo e serei um empreendedor. Porque eu acredito na energia do indivíduo, ele será um cadáver de pinto. E se a partir do 21º dia ele não se libertar do que até então o protegia, ele também estará morto. Isto é o grande equilíbrio biológico da existência. Se eu não agir, eu posso ficar para trás. Se eu agir prematuramente, eu posso ser soterrado. Se eu agir em excesso, eu posso perder foco. Saber esse timing, saber este momento é fundamental. A natureza o determina para a maioria dos animais. Isso é fundamental. O esforço para direcionar a mudança tem que ser permanente. Ele está presente aqui, quando os senhores e eu estamos envolvidos num ambiente no qual nós estamos nos comunicando. Ainda que nesse momento específico eu esteja falando apenas e a maioria das pessoas fotografando. Ou seja, mas nós estamos falando. O sentimento que nós temos no mundo contemporâneo é que o tempo está de passagem muito rápida. Não havia ponteiro de minutos no fim da Idade Média, só de horas. O ponteiro de minutos se afirmou, depois o de segundos. E tudo está absolutamente numa transformação cada vez mais rápida, porque hoje, 2016, nós temos a sobreposição e a velocidade de tarefas no ambiente de trabalho. E essa transformação tem a ver com a técnica. Quando foi inventada a máquina de escrever no século XIX, quando foi criado o teclado que a gente chama de QWERTY, o teclado atual, inclusive, do computador, as teclas com as letras mais importantes, como a letra A, foram colocadas em dedos fracos. Porque se o datilógrafo fosse muito rápido, as teclas trancariam. Eu era mais rápido do que a máquina. Então a máquina tinha que ser feita para deter minha velocidade. Não importa a qual velocidade eu digite no computador, ele é mais rápido. Na máquina de escrever, não havia nenhum dano às articulações. Não havia nenhum LR, porque eu tenho que fazer vários movimentos. Os jovens não sabem o que eu estou fazendo, mas eu tinha que fazer vários movimentos. Anotem, depois o tio explica. Isso. Vejam, tendinite só existe com o computador, e não existia com a máquina de escrever. Porém, a técnica, aqui a fibra ótica inventada por um indiano, ela torna tudo muito rápido. Tudo mais veloz do que eu posso e um tempo que se transformou num tempo além do humano. Imaginem o que significava escrever, como eu escrevia cartas na década de 80, estudando fora do país, escrevia para meu pai,
fechava o envelope, lambia uma coisa chamada selo. Anotem, jovens, depois de novo o tio procura num setor da Wikipédia. Eu lambia um selo, botava aquela carta e esperava 1, 2 semanas pela resposta, se fosse uma carta nacional. Bem, essa prática deixava a comunicação muito mais lenta. No momento que eu falo pelo celular pela manhã, mando um WhatsApp, despacho um e-mail, e imediatamente, enquanto eu estou despachando outro e-mail, já chegou a resposta de todos os outros, eu começo a sentir que o tempo vai me tornar um homem multitarefa. Quanto mais jovem eu for, mais eu serei capaz de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Qual é o problema? Eu posso fazer várias coisas ao mesmo tempo, a minha cabeça não pode. Vamos imaginar, tomando a bibliografia que tem sobre o tema da neurociência, como Damasio e Susana Herculano Holtz, que o meu cérebro tem uma capacidade de foco de 100. Se eu ler um texto, essa capacidade de foco de 100 está no texto, durante algum tempo. Se eu ler um texto e tomar um chá, eu vou dividir esse foco. Se eu ler um texto, tomar um chá e responder a um e-mail, eu vou estar atribuindo, hipoteticamente, 1/3 da capacidade cerebral para cada um desses. Eu posso fazer 10, 15, 20 tarefas ao mesmo tempo, especialmente se eu for jovem, mas o cérebro não vai aumentar o poder de foco. Resultado, farei todas elas de forma ruim, de forma acidentada, tendo que refazer, tropeçando no texto e tendo que voltar ao foco inicial. O segundo esforço é que eu vou ter que aumentar as horas de trabalho. Há 30 anos, o fim do expediente era o fim do expediente. O fim do expediente hoje, eu levo o pequeno escritório chamado celular para casa, onde sou alcançável pelo chefe. O meu celular vai comigo para a cama, onde o chefe está do meu lado, na cama, podendo mandar mensagens. Amanhã faremos reunião a tal hora, e eu já interrompo meu descanso, ok, né? Ou seja, a todo momento eu tenho que aumentar as horas de trabalho, e esse aumento está exponencial nos últimos anos. Com isso, a falta de foco, um cansaço, um esvaziamento de sentido, tornando o trabalho hoje menos penoso fisicamente e muito mais penoso mentalmente. No passado, os trabalhos eram mais penosos fisicamente e significava que havia menos estresse, porque os hormônios e todos os estimulantes se perdiam na atividade física. O trabalho hoje é muito estressante mentalmente e multiplica as doenças mentais no século XXI. Estamos submetidos a uma pressão muito grande. Tanto que o único suicídio ético do século XXI é: estou me matando de tanto trabalhar. Se eu dissesse estou me matando por causa do crack ou da cachaça, todos estranhariam. Mas estou me matando de tanto trabalhar é algo desejável, pelo menos para sogras. Fica fora de casa o dia todo e traz dinheiro. Não? Uma pessoa boa, ideal para o casamento. Estou me matando de tanto trabalhar me leva a uma concepção de trabalho em que eu preciso insistir que nós trabalharemos 3/5 da vida. E se o trabalho é um inferno, eu estou assumindo que a minha vida será, na maioria absoluta do tempo, um inferno. Se a única hora feliz da minha semana é a sexta tardinha, há um problema muito grave a resolver. É claro, desde que eu era muito jovem, eu detesto colegas que chegam com excesso de entusiasmo às segundas e dizem um bom dia alto e cheio de energia. Segunda de manhã não é um momento para esse tipo de bom dia. Se alguém entra dizendo bom dia, afastem-se dessa pessoa, ela tem problemas. Esse é um bom dia mais possível a partir de quarta-feira. Segunda a gente deve dizer oi, pronto, começar a trabalhar. Tal como os senhores, eu também fico cansado, mas aprendi há alguns anos que uma das chaves da felicidade do trabalho é viver o momento que eu estou. Aprendi há alguns anos que quando eu entro num ambiente como esse, eu estou nele. E não estou pensando que hoje à tarde eu tenho um voo até o Rio, e de lá vão me pegar de carro, atravessar a ponte e ir até o hotel em Niterói.
E de lá, após a palestra, eu pego um outro carro para ir até o Leblon, onde estarei para a próxima palestra. E de lá eu tenho que sair correndo, porque eu tenho que gravar um Jornal da Cultura. Se eu começar assim, eu vou conseguir, de forma fabulosa, tornar este momento um momento ansioso e o próximo também. E só serei libertado deste círculo pela morte. Então, onde eu estou, eu estou. Escrevi um texto para o Estadão, que ainda não saiu, sobre presentes, vai sair só em outubro, dizendo que hoje um dos presentes mais importantes que eu posso dar a alguém é estar com essa pessoa. Por exemplo, ofertar a alguém um jantar no qual eu não leve o celular. E preste atenção o tempo todo durante o jantar. Um desafio fabuloso, dar-se, viver o tempo. Meu colega Clóvis de Barros Filho, um grande professor, um grande pensador, com quem tive o privilégio de escrever um livro que faz bastante sucesso nesse momento, Felicidade ou Morte, contou a história no lançamento do livro, e eu copio dele essa história, não é minha, a ética manda dar o autor. O professor Clóvis contou a história, como ele percebeu uma coisa. E quando ele estava, na sua época, no ensino primário, disseram para ele que o ginásio era legal. No ginásio disseram que não, era o colégio. Lá é que as coisas aconteceriam. Assim que ele entrou no colégio, começaram a falar de vestibular e que a faculdade seria o momento dele encontrar a sua carreira. Felicidade é só depois, na faculdade. Entrando na faculdade, disseram, sem estágio você não é ninguém, porque é só o estágio que lhe ensina alguma coisa. Então ele entra no estágio, ele dizem no primeiro dia, só quando você for efetivado é que vai valer a pena todo esse sofrimento. E ele é efetivado e descobre que está no patamar menos 15 da empresa, e que tem um patamar 50 lá em cima, e que se ele perseguir metas que serão dobradas cada vez que ele as alcançar, se ele seguir essa cenourinha diariamente e trabalhar como um condenado, ele chegará lá em cima, naquele lugar, naquela sala. E quando ele chegar lá, já perto do fim da vida, dirão a ele, pode ir para casa, agora vai começar a parte boa da sua vida, a aposentadoria. E ele se aposenta. E ao se aposentar, sente a morte se aproximando, sente-se doente, chama um padre, e o padre o consola. Não se preocupe, bom mesmo. Vai ser lá em cima. Quando o professor Clóvis contou essa história com mais habilidade para uma plateia, ele queria dizer exatamente que a felicidade tem que ser agora. Ela não pode ser no momento seguinte. A felicidade tem que ser esse momento. E os momentos difíceis dão sentido aos momentos fáceis. Eu não posso conceber o trabalho como um sofrimento contínuo, senão é melhor mudar de trabalho. Eu posso me sentir cansado fisicamente, irritado às vezes. Porém, eu tenho que ter uma concepção do que eu estou fazendo de mim mesmo. Para administrar pessoas, para viver no ambiente de trabalho, para ser alguém, eu tenho que fazer essa pergunta: o que é que nós estamos de fato fazendo de nós mesmos? Que destino eu estou dando à minha existência laboral e à minha existência familiar e afetiva? Que horizonte eu estou construindo? Para onde eu quero ir? Porque se eu não tiver para onde ir, eu vou ser arrastado por ventos e correntes. Essa é uma diferença entre consciência e estratégia e simplesmente existência. O que não muda nunca, o que não mudava em 1951, quando Getúlio Vargas assumiu a presidência, o que não muda em 1851, um ano após a lei Eusébio de Queiroz, o que não muda nunca. Em primeiro lugar, a partir do autor Francis Bacon, em inglês, do século XVI para o XVII, a frase e a ideia, conhecimento é poder. Conhecimento dirige o mundo sempre. Conhecimento de tudo. Conhecimento é poder. Francis Bacon lançou essa ideia no seu livro Novum Organum, e ela é fundamental para nós. O que eu sei se torna um empoderamento da minha existência. Excluir, por exemplo, populações pobres de uma educação efetiva, excluir mulheres da escolaridade, foi uma estratégia de controle. Sempre foi uma estratégia de controle, porque o conhecimento é poder. Os judeus têm uma noção que eu acho admirável, de que alguém é adulto. Um rapaz judeu se torna aos 13 anos adulto quando ele sabe ler a Torá, e ler para a comunidade. E ao ler,
ele ganha o estatuto de adulto. Os judeus foram o primeiro grupo humano a superar o analfabetismo. Porque os judeus entenderam que povo perseguido historicamente, indo de um lugar para outro, eu só levo uma coisa: o conhecimento. Conhecimento é poder. Educação é poder. Educação liberta. A boa educação liberta. Sempre com a advertência de Paulo Freire, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor. Educação é libertadora. Tudo o que eu sei é uma habilidade que eu terei para existir. Isso nunca mudou. Pode desaparecer o caderno, a caneta tinteiro, a caneta esferográfica, o lápis, pode desaparecer o tablet, podem implantar chips nas pessoas e continuamos com esse princípio. Conhecimento é poder. O suporte do livro pode ser papel, pergaminho, pode ser o tablet, pode ser um e-reader, o que for. Mas o ato de ler transmite conhecimento. Conhecimento é poder. Dados não significam conhecimento e essa confusão é muito forte hoje entre as pessoas. A internet multiplica dados, não conhecimento. O fato de eu ter todas as poesias do mundo na internet, na rede, não significa que as pessoas viraram bons poetas. O fato de eu ter todas as músicas que a humanidade já fez disponíveis, não me torna um músico. Ser um médico, ser um professor ou ser um cozinheiro, ser uma cozinheira, continua significando anos de treino, anos de prática. E atrás de uma cozinheira habilidosa, existem centenas de dedos cortados e mãos queimadas e coisas que não deram certo. Atrás de uma bordadeira, atrás de um filósofo, atrás de uma bailarina, existe um esforço muito grande. A internet possibilitou o acesso aos dados, jamais possibilitou que isso substituísse o esforço. Está na rede, tudo está na rede, mas nós continuamos precisando de muitos anos para formar um profissional bom. Isso nunca vai mudar. Isso nunca vai mudar entre nós. O que não muda também, a atualização. Continua sendo um imperativo profissional na gestão de pessoas. Atualização. Hoje eu preciso estar atualizado mais do que nunca, porque cada vez mais aumenta a velocidade dos fatos. Preciso de atualização. Qual foi o último livro que eu li na minha área? Qual foi o último congresso que eu participei antes desse? Qual foi o último debate ou palestra? Qual foi a última vez que eu me dediquei a estudar algo da minha área? Voltamos à ideia da zona de conforto e administrar o tempo. Lembrando que o inimigo mortal do tempo está, nesse momento, no meu bolso e da maioria dos senhores, chama-se celular, rede social. O tempo que se perde vendo fotos que serão esquecidas, as fotos, em 30 segundos. O tempo que se perde fazendo comentário, gostei, kkkk, curti, isso, uau, 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 ahá, e expressando coisas assim, é um tempo que eu poderia estar estudando inglês. De novo, a internet é muito boa, a rede social facilita muito, porém, administrar o tempo. Me perguntam por todo o país e pela minha fanpage, como é que você faz para ler tanto? Eu tenho uma fórmula mágica, secreta, única, descoberta em anos de pesquisa no exterior. Eu sento, abro o livro e leio. É uma coisa muito complexa. Preciso de óculos, preciso de muita luz. Eu sento, abro o livro e leio. Como é que eu faço para ler? Tente, sente, abra o livro e leia. Leia a quantidade de páginas que você consegue, sentindo declinar a atenção, levanta, lava o rosto, toma um café, toma um chá, respira e volta. Quanto tempo eu devo ler? É como perguntar quanto tempo eu posso correr. Depende, se eu sou o Bolt ou Leandro Carnal. Quanto tempo eu posso correr? Quanto tempo eu devo nadar? Depende de quem eu seja. Ou seja, quanto tempo eu posso ler? O treino vai fazê-lo ler cada vez mais. Sem treino, você vai ler pouco. Como é que você consegue acordar tão cedo, Leandro? Essa é mais complexa ainda. Toca o celular, todos os dias às 4 da manhã. Eu ponho um pé para fora, ponho o outro, vejo se não estou tonto, depois de 50 isso é importante. Levanto, vou ao banheiro e vou para a academia. Né?
Mas eu não consigo fazer. Então morra, não pergunta, né? Morra simplesmente. Faça do jeito que você quiser, não pergunta para ninguém e morra. Pronto. Administrar o tempo é uma opção. Administrar o tempo. Vocês sabem que a maioria das pessoas tem uma certa depressão domingo à noite por 2 equívocos. É o momento, segundo o meu médico, de maior quantidade de ataques cardíacos no Brasil. Domingo à noite, segunda de manhã. O primeiro equívoco é a sua concepção de trabalho, que pode estar errada. O segundo equívoco diz respeito a não ter feito o que eu queria ter feito no domingo, ter perdido tempo zapeando na televisão, ou ficado tempo demais num almoço em família que eu já não gosto mais tanto. E aí chega o domingo à noite, dá a sensação que eu estou perdendo a minha vida. Está passando o tempo. Eu posso mudar isso. E eu preciso de momentos, talvez o domingo seja um bom para isso, de ócio criativo, e ócio criativo não é você ficar vendo muita televisão. Ócio criativo é esvaziar a mente. Ócio criativo é o que aparece nessa imagem. O que é não ócio criativo? Senta diante do belo mar de Natal e começa a mandar fotos. Estou aqui, né? Praia, legal, kkk, hashtag praia. Veja, isso não é ócio criativo. Ócio criativo é ler um livro atentamente, é escutar uma música, letra e música, estar presente numa conversa, contemplar as flores da primavera que se iniciou, olhar o mar, fazer carinho num filho inteiramente focado nisso, isso é ócio criativo. Dali a mente se esvazia do trabalho e surgem ideias. E surge uma reorganização do CPU, da CPU cerebral. Ali você faz uma espécie de compactação das memórias e recria espaço no cérebro. Se eu ficar o tempo todo mal com isso, se eu ficar o tempo todo trabalhando, não consigo isso. E a avaliação? Está em São Paulo acontecendo quase que a destruição do sistema de táxis pelo Uber. E o que faz a diferença no Uber em São Paulo é que a cada viagem o cliente avalia o taxista. E ele depende dessa avaliação. Tudo que eu não avalio vai tender, por inércia, à decadência. Eu tenho que ser avaliado. Quanto mais eu for avaliado, melhor. A avaliação vai trazer coisas injustas e coisas justas. E cabe ao meu discernimento pensar nisso. Ou seja, avaliar é fundamental e entender que todo projeto de vida, de administração de pessoas, de empresas, pressupõe ter consciência dos erros. Errar é humano. Errar faz parte da experiência humana. Eu vivo falando que as pessoas têm que focar, têm que abandonar o celular. Ontem, em Curitiba, desci uma escada num evento vazio só para testar o som, olhando coisa ao celular, e fui ao chão daquelas formas cômicas de pegadinha. E eu disse, comece a ouvir o que você diz, Leandro. Pare de descer a escada olhando o celular. Graças a Deus era um ambiente acarpetado e eu não me espatifei. Pode ser uma coisa grave. As pessoas estão perdendo a vida no trânsito para poder mandar mensagem no WhatsApp. Ou seja, o celular está mais importante que a vida. Os erros que eu cometi são fundamentais. Cada erro que eu cometi, cada aprendizado que eu tive é fundamental. Pediram uma palestra para mais de 3 mil médicos em São Paulo sobre o tema humildade. Não sei por que acharam que era importante que os médicos tivessem uma palestra sobre humildade. Montei uma palestra, cheguei a um espaço gigantesco, que é o Transamérica. Entrei no auditório e o segurança, onde está o seu crachá? E eu disse para ele, eu sou o palestrante. E ele me perguntou, não sei se por ironia ou por curiosidade, me perguntou, qual o tema da palestra? Humildade. Mais uma coisa que eu tenho que escutar ao falar. O dia que eu possa crescer e entender que o segurança faz a mesma coisa que eu faço, cuida para que o evento ocorra, eu falando e ele promovendo a segurança, e sem as duas coisas a palestra seria equivocada, eu vou começar a entender um pouco mais daquilo que eu falo, que é humildade. Temos funções diferentes, mas somos absolutamente iguais. Há um pequeno monstrinho, e como diz meu colega Cortella, eu usei essa ideia no Roda Viva, a única ocasião que eu posso dizer para alguém, você sabe com quem está falando, é no estágio final de Alzheimer.
quando eu já não sei quem eu sou e eu peço ajuda à pessoa. Pelo amor de Deus. Você sabe? Obrigado. Meus erros são fundamentais, gente. Lembrem que a primeira empresa organizada por um RH do mundo chamou-se Eden Limitada. Foram contratados 2 funcionários da casa, tirados ali mesmo, para não trazer gente de fora, treinados ali. Tudo era uma casual Friday, andavam nus. E o código de ética da empresa tinha apenas uma regra. Pode fazer tudo, menos comer uma fruta. Foi exatamente o que fizeram. Demitidos por justa causa, expulsos, foram ter filhos, um filho matou o outro. 50% de assassinatos na outra geração. Essa é a primeira família humana, mais perto de Deus, criada diretamente. Uma família perfeita, não havia sogra, não havia nora, genro ou cunhado. A família perfeita, e deu errado, e nos gerou. E nos gerou. O que significa isso? Errar faz parte da experiência humana. Disse-me um especialista em medicina laboral que a coisa que eu mais treino diariamente, do ponto de vista motor, é andar. Do ponto de vista motor, o que eu mais faço é andar. Eu passei a andar, como a maioria da humanidade, entre 11 e 13 meses de vida. A maioria da humanidade ensaia seus primeiros passos por volta de 1 ano. Eu treino diariamente, ou seja, faz 52 anos que eu treino andar. Dos meus 53. E eu tropeço como ontem. O que significa isso? Errar é humano. Não importa a quantidade de... Imaginem vocês estudando um instrumento musical diariamente por 52 anos. Vocês seriam muito bons. Uma língua diariamente, 52 anos. Vocês seriam fluentes nativos. E não obstante, a gente tropeça. Sinal de que o erro faz parte do aprendizado. Eu hoje dou aula melhor, porque eu já dei pior. Eu hoje falo melhor, porque já falei pior. Eu hoje escrevo melhor, porque já errei mais. O erro é fundamental. E ele tem que ser vivido dentro de uma dimensão ética. Isso é fundamental. Não há progresso sem uma dimensão ética. O Brasil está descobrindo cada vez mais isso. Empresa que frauda arrecadação, empresa que burla a CLT, empresa que emite nota fria. Esta é uma empresa que ganha um lucro imediato e compromete sua vida a médio e longo prazo. Havia empresas que ganharam milhões com Caixa 2 e suborno e hoje perdem bilhões em multas e perda de valor agregado. Ao contrário do que nossos pais ensinavam, o crime compensa, só que não compensa para sempre. Como dizia Lincoln, presidente dos Estados Unidos, você pode enganar algumas pessoas durante algum tempo, muitas durante muito tempo, mas ninguém pode enganar todo mundo por todo o tempo. Um dia, Deus tem pena da nação. Você não pode enganar as pessoas o tempo todo. Até porque pessoas não éticas não têm amigos, elas têm cúmplices, como diz Etienne de la Boétie. E cúmplices temem delação premiada. Porque pessoas éticas não podem contar com a fidelidade de outro não ético. O não ético não pode contar com isso. É preciso imaginar que essa divisão entre resultado e valores nas empresas não existe. Se não tiver valores, não pode haver resultado a médio e longo prazo. Só pode haver resultado no acúmulo daquele mês. A melhor metáfora para isso seria que a falta de ética é um anabolizante. Funciona, mas compromete o sistema estruturalmente. Anabolizantes funcionam, só que compromete o sistema. Remédios para dormir funcionam, mas seu uso prolongado compromete o sistema. Ou seja, não pode haver choque entre resultados e valores. Só pode haver resultados baseados em valores. E hoje, ética faz parte da planilha Excel das empresas. Ética dá lucro. Empresas socialmente responsáveis, ecologicamente sustentáveis, são superiores a empresas não éticas. Apesar das não éticas terem ganho muito dinheiro. Tomem essa imagem, porque ela representa a nossa consciência. Diz um amigo meu, médico em São Paulo, que um médico está nessa situação, ouvindo sua consciência positiva, seu anjinho, que ele diz, não tenha caso com a paciente. O demônio diz, tenha, ela é adulta, você também, vocês são maiores e livres, qual o problema?
E o anjo insiste, é errado. O demônio diz, vai fundo. E o anjo dá o último argumento, mas você é médico veterinário. Então, eu tenho consciência de valores. Eu tenho consciência desses valores. Consciência é fundamental. Consciência é uma coisa tão importante que a perda dela é praticamente a perda de qualquer valor. Consciência me torna humano e me distingue dos animais, das plantas e das pedras. Consciência propicia, inclusive, o mal e propicia o bem. Eu tenho apenas um amigo milionário no meu círculo estrito de amigos. Eu devo ser, provavelmente, o não rico do círculo dele também. Ele me mantém como amigo, provavelmente por interesse antropológico, para saber como vivem essas pessoas exóticas, que não têm seu próprio avião ou barco. Este meu amigo, com quem eu tenho uma convivência familiar, inclusive antiga, ele, infelizmente, decidiu se separar de uma esposa que eu gostava muito, depois de 28 anos de casado, e, fato único na história de São Paulo, casou-se com uma muito mais jovem. Nunca tinha acontecido isso em São Paulo. Essa muito mais jovem, muito bonita, muito jovem, mas ele advertia que ela era muito madura para a idade. Jantamos juntos e eu percebi que a maturidade não era o mais notável nela em relação a outras virtudes. Meu amigo fez tudo correto, ele é um bom caráter, separou-se, não teve duplicidade, indenizou a ex muito bem e se dedicou à atual. E me perguntou, Leandro, você viaja o mundo inteiro? De fato, eu sou um viajante profissional por trabalho. Qual é o lugar para fazer uma lua de mel inesquecível? Eu disse, olha, eu estive nas Ilhas Baleares há 2 anos, lá tem uma vila no Mediterrâneo, que se abre para o Mediterrâneo, o quarto fica no alto, numa rocha viva, tem cortinas de seda branca, você dorme olhando o azul do Mediterrâneo, a piscina de borda infinita, uma praia de areia branca, particular, e um cozinheiro fabuloso que vem junto com a casa ao alugar. Ele aceitou a sugestão, levou-a no avião privado, muniu-se de champanhes, trufas, estranhas pílulas azuis, para tornar com essas pílulas azuis sua presença mais notável. A química é fabulosa nessa época. Ela foi no seu jato com champanhe, chegou a Maiorca, de lá o seu iate já esperava, tendo embarcado no Brasil uma semana antes para ir até a ilha. Teve uma experiência fabulosa, voltou animado e me deu de presente uma garrafa de vinho muito cara, muito acima da minha classe. Cada vez que o avião sacode, como essa madrugada, eu penso, nossa, não tomei ainda. Vou tomar esse final de semana para não deixar para genro. Mas o que me espanta e me trouxe essa história até aqui, que eu falo de consciência, porque este meu amigo é muito rico e as pessoas ricas, talvez vocês conheçam alguns, são muito desconfiadas. Pobre, em geral, confia muito, não tem nada a perder, senta, conta a vida, onde tem conta, quanto ganha. Pobre tem uma confiança que torna admirável, né? Como ele tem muito a perder, ele é muito desconfiado, muito inteligente também. Fez a sua fortuna e fez eticamente, não dependeu de ninguém. Mas este homem inteligente, desconfiado, me disse a frase num jantar que me espanta passados tantos meses. E diz, Leandro, ela está apaixonada por mim. Eu parei, tomei um pouco de vinho e disse a ele, você me conhece há mais de 20 anos, eu te conheço. Se você me levar no seu avião para a ilha, tomando champanhe naquela vila, com toda certeza, sem dúvida alguma, eu me apaixono de corpo e alma por você. Não? E mais, garanti a ele, para estranhamento dele, faço coisas que ela não faria de jeito nenhum. O resto, médico, xilocaína, mas o importante é que a paixão vai ocorrer. O que eu estou dizendo aos senhores não é um julgamento moral. Eu não sou uma pessoa que julgue moralmente aos outros. O que eu estou dizendo, eu lembro do famoso rei da soja, Olacê de Moraes, que perto dos 80 desfilava em São Paulo com moças de 18.
E um dia no Fazano, uma repórter irritada ou invejosa da situação, disse a ele: o senhor não sabe que ela está com o senhor por interesse? Ele, sábio, disse a ela: eu sou milionário. Uma de 70 anos também estaria comigo por interesse. Eu prefiro de 18. Pronto. Prático. Ele sabe o que quer, ela sabe o que quer, cada um dá o que tem. E é uma relação comercial das mais práticas e reais. Não é um julgamento moral. É um julgamento sobre consciência. Como é que alguém de fato não pode concluir que, impressionando uma jovem interiorana, com todas essas maravilhas, ela não vai se encantar? Todos nos encantaríamos. Há pessoas que não dão bola nenhuma para dinheiro. Já ouvi falar delas. A última morreu em Assis, na Itália, no século XIII. Chamava-se São Francisco. Nunca houve uma depois disso, mas... Dizem que há pessoas que não dão a menor bola para o dinheiro, só olham como decoradores a beleza interior. São pessoas superiores, são pessoas... Mas o dinheiro impressiona quase todo mundo. A consciência é para eu saber, de fato, o que eu quero, quais são meus valores. E, nesse caso, eu sinto que um defeito, na maioria de nós homens, é quando se o foco na pessoa. E foco na pessoa significa seres únicos e irrepetíveis, usando uma palavra bonita em português, com as suas idiosincrasias, suas maneiras de ser, suas psicologias, seus afetos e desafetos. Se eu não tenho este olhar, eu não consigo gerir pessoas. O foco tem que ser nas pessoas. Porque o objetivo de toda empresa, de toda escola, de todo Estado, é a pessoa. Para isso, a empresa pode ter a justa paga e um lucro adequado a esse esforço da pessoa. Mas o objetivo não é o lucro, e o objetivo não é o Estado. O objetivo é a pessoa. As pessoas têm que ter por objetivo esse contrato complexo entre o individual e o coletivo. Eu sou único e irrepetível. Eu sou um ser especial, não pelas minhas virtudes, mas apenas por ser. E eu vivo numa coletividade que limita um pouco a minha existência. Esse equilíbrio, essa gangorra entre individual e coletivo é fundamental. Ele é expressivo. E eu, como gestor, tenho que levar em conta isso. De novo, voltar à mesma ideia. Debate sobre valores e resultados. Eu não constituo uma empresa, eu não tenho uma administração, eu não sou um gerenciador de pessoas, porque existe uma empresa. Mas a empresa existe por causa das pessoas. De novo, resultado e valores que nós já tocamos, para enfatizar essa ideia. E, de novo, a consciência. Didaticamente, volto a essas duas ideias. Para que eu trabalho diariamente, a não ser para a felicidade minha e das pessoas que me são caras? Isto tem que ser presente. Este foco é um foco... Ops, agora eu estou agora com um problema aqui. Um foco único e geral que administra as pessoas. Um foco especial que entenda a individualidade. Quem não entende o ser humano individualmente com as suas oscilações, não é apto a gerenciar grupos e pessoas. Não é apto a fazer este modelo que supera uma ideia antiga de gestão em que o líder é alguém afastado, que conduz um grupo amorfo, sem forma, que arrasta esse grupo para frente. Este é um modelo de gestão autoritária, de um chefe que, nos RHs que se chamavam departamento pessoais, só entendia de leis, horários e justa causa. Essa concepção tem que ser ultrapassada. Esse modelo antigo de gestão, hoje dá a ideia comum de que tudo que eu faço em família ou no trabalho é para o aperfeiçoamento pessoal, que o ano que vem eu tenho que estar melhor do que este ano, que as minhas experiências têm que agregar valor à minha existência, e que ao encerrar a minha existência, ela tenha sido um processo contínuo de aperfeiçoamento. Aquilo que os filósofos chamam de perfectibilidade. Eu tenho que melhorar, perfectibilidade. Para a filosofia não existe essa síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu sou sempre assim. Gabriela, não existe isso em filosofia. Eu tenho que ser alvo do meu próprio aperfeiçoamento, do meu próprio crescimento.
Eu tenho que buscar o equilíbrio entre as forças como trabalho e família, entre corpo e espírito, aprendizado e relaxamento, entre tensão produtiva e folga. Este equilíbrio é fundamental. Vida é administrada como bonsai e não como agronegócio. Vida é administrada folha a folha, raiz a raiz. Esta é uma forma que não é poética, ela é prática. Ela é absolutamente prática. E eu consigo esse equilíbrio no momento que eu entendo que todo o processo profissional, laboral e de administração de pessoas é um processo de construir e construir-se. Que eu estou, essa imagem de uma escultora americana chamada Bobby Carlyle, que é muito bonita, de um homem que está esculpindo suas próprias pernas. Frase fundamental. Eu sou sócio majoritário da minha existência. O resultado dela depende do sócio majoritário. Não sou sócio único, sou majoritário. O que vai resultar disso, é a minha capacidade de administrar esse processo de autoelaboração. Aquilo que eu quero, aonde eu vou, com quem eu vou, com quais valores. De novo, consciência. De novo, a ideia da consciência. A diferença entre existir e viver está nessa consciência. Tudo existe, inclusive as pedras. Só os seres humanos vivem. E a diferença está na consciência. Essa ideia de gerenciar minha vida e fazer essa pergunta dolorosa que dentro de limites, meu corpo, minha renda, minha família dependem de mim e de escolhas que eu faço, dentro dos limites do humano. Meu corpo depende de mim. Para acabar com essa tradição brasileira de tirar de si essa responsabilidade. Você engordou a tireoide, eu tenho tireoide. Todos têm tireoide, a não ser quem extraiu a tireoide. Nossa, mas você é muito pontual, né? A minha avó era japonesa. Sangue não transmite pontualidade. Sangue transmite várias doenças, hepatite, Tiago, mas pontualidade, não. Eu falo bastante, claro, você é de Gêmeos, geminiano fala bem, é ar. Que menina bonita, Libra, regida por Vênus, né? Ela nasceu assim. Esse chefe é muito autoritário, né? Áries, nossa, centrado nele. Que secretária organizada, virginiana, obsessiva com a ordem. Nossa, mas que cara ciumento, Escorpião, é da natureza dele. Ele é Escorpião. Né? Olha que pai de família, Câncer, é pura água, chora em inauguração do supermercado. Câncer é pura água e família, né? Imaginar que a minha vida seja determinada por planetas concebidos na Mesopotâmia, quando não se tinha nenhuma ideia de como funcionava a astronomia, e que isso me dá uma personalidade, aliás, eu sou de Aquário, que isso lhe dá uma personalidade, é de uma bobagem impressionante. Imaginar que a minha vida é determinada por astro, a palavra que eu mais odeio no planeta, que é energia. Energia tem elétrica, atômica, magnética. Vou com os alunos para o exterior, eles entram no hotel, dizem, que energia boa tem isso. Não, o hotel é de luxo, tem toalha boa, tem serviço bom, tem talher de prata, não é energia, é luxo. Esse hotel tem uma energia ruim. Não, a toalha é de esfoliação suave, aquela que você se seca e vai tirando a camada externa da pele. Né? O hotel é muquifo mesmo, não é energia, gente. Coloca com cama de lençol de 1000 fios, coloca um serviço bom, você vai ver que essa energia dispara lá em cima. Essa pessoa suga energia. Não, ela é chata, gente. Ela não suga energia. Ela é chata, ela é invasiva, ela é burra, ela é invasiva, não dá. Não é energia, que eu tenho que ficar todo momento controlando minha vontade de matá-la. Então, a energia dessa pessoa é muito ruim, né? Torna essa pessoa interessante, que a energia dispara. Então, as coisas são feitas por mim. Há uns 5 ou 6 anos, um funcionário da minha equipe disse que invejava muito os natais na minha família, porque a partir dessa data eu começo a planejar o Natal. E faço, porque gosto muito do Natal em família, gosto muito, faço um Natal que seja expressivo, significativo para todos. E ele me disse uma vez, como eu queria que lá em casa fosse assim. E eu pensei, e o que impede de ser? Como você acha que acontece na minha? Anjos descem dia 24 vindos pela chaminé da lareira aí,
servem à mesa e fazem apresentações, ou você vê que tem gente trabalhando para isso desde setembro? Não? O que faz a diferença entre funcionário e não funcionário é a ação humana. Problema humano gera solução humana. Soluções humanas resolvem problemas humanos. Não tem energia, não tem astro, não tem tipo, não tem sangue. Sangue só tem A, B e O, só. Compatíveis ou não entre si. Não tem nada que passe pelo sangue. Toda essa ideia é a ideia de construir-se. E construir pessoas. Há uma fórmula para cada um. Há uma forma de lidar com cada pessoa. A administração de pessoas pressupõe consciência dessa forma. E se eu tenho isso presente, eu consigo exatamente, ao final, se não elaborar o paraíso, que talvez seja impossível, e de onde vimos já, fomos expulsos sem direito à recontratação. O paraíso é inacessível para nós, mas com essas medidas nós evitamos o inferno, e há uma diferença muito grande entre os dois pontos. O Brasil é um horror, sim, mas a Síria está pior. O Brasil está melhor que a Síria, mas está pior que a Dinamarca. E qual é a diferença entre sírios, brasileiros e dinamarqueses? O esforço que as pessoas desses lugares fizeram para construir um lugar que seja o mais longe possível do inferno, ainda que impossível o paraíso. Há lugares melhores e piores para morar no Brasil. Há bairros melhores e piores. Isso tem a ver com uma questão social, econômica, de marginalização, de consciência política, de formação cultural, e tudo isso é ação humana. Tudo pode ser transformado. Não, os seres humanos não mudam, mudam. Há 30 anos ninguém nessa sala usava cinto de segurança. Ninguém. Todos andávamos sem cinto, não havia cadeirinha para criança. E quando os pais freávamos, éramos atirados como uma catapulta de um lugar para outro. Ninguém usava cinto e hoje quase todos usam cinto. Há 50 anos dançava-se no Brasil, no carnaval, uma música racista. O teu cabelo não nega, mulata. Uma música horrível, com uma letra racista, e achávamos divertida. Seguida de uma música homofóbica, olha a cabeleira do Zezé. Será que ele é? Será que ele é? E achávamos uma graça fabulosa naquilo. Aumentou nossa consciência. A Lei Maria da Penha trouxe à tona a enorme violência contra a mulher no Brasil. Não resolveu o problema, mas trouxe consciência. Esse é o primeiro passo para resolver o problema. 1/3 dos brasileiros, segundo a Folha de anteontem, 1/3 dos brasileiros acham que o estupro é culpa da mulher. Estamos em 2016 e eu tenho que ler isso. Isto é, além de criminoso, de uma estupidez, de uma boçalidade incrível. Como diziam as feministas na década de 60, nunca uma minissaia estuprou uma mulher. Nunca um biquíni estuprou uma mulher e obrigou-a. Sempre é um homem que estupra. E que ainda alguém diga essa asneira é doloroso, mas talvez há 100 anos fosse 100% dos homens que achasse esse tipo de bobagem. Houve uma mudança. A lei da ficha limpa é uma grande vitória, que vai ter seus efeitos crescentes daqui para frente. Tornar o racismo crime inafensável na Constituição de 5 de outubro de 1988 é ótimo, porque foi o início de um processo de aumento de consciência. Corrigir defeitos históricos do Brasil através da lei e da educação. A minha geração tomava banhos como se a água fosse infinita. A geração dos meus filhos em diante tem consciência ecológica hídrica que a minha não teve. Nós achávamos que a água era infinita, não é. Certamente, aqui eu não sei, mas em São Paulo, ela já acabou. Ela já acabou. Há uma mudança em quase todos os campos, gente, em quase todos os campos de transformação, porque gente está fazendo coisas. Gente está agindo. Tudo está em mudança. Isto vale para a administração de pessoas. O clima nessa empresa não é bom. Por quê? Porque Mercúrio está retrógrado no céu? Ou porque pessoas agiram erradamente e não souberam administrar conflitos? Porque pessoas estão em atrito, o que eu tenho que fazer? Fulano é difícil. É aí que eu preciso do administrador de pessoas. O funcionário bom é como o aluno bom, ele não precisa de professor. O aluno bom é como a pessoa com saúde, ela não precisa de médico. O funcionário difícil é aquele que exige a minha habilidade. É esse que precisa da minha habilidade.
E quanto mais difícil, maior tem que ser meu profissionalismo, para tentar e tentar muito. Se eu seguir essas indicações, conduzindo à conclusão, eu posso não garantir a perfeição, mas eu entro num estágio muito positivo de estar em perfectibilidade, em construção, em elaboração humana e solução humana, e a ideia de que eu posso, quero e consigo fazer muito mais do que eu faço. Só. Eu não tenho poder para mudar o Brasil. Não tenho esse poder. Mas eu tenho poder para mudar minha família e meu ambiente de trabalho. Eu não posso salvar o planeta, provavelmente, mas eu posso ser ecológico na minha casa, reciclando o lixo. Eu não vou melhorar o trânsito caótico de São Paulo, mas eu posso dirigir como cidadão, para pelo menos eu não o piore com a minha contribuição. Eu não vou resolver questões históricas, mas eu vou resolver questões muito práticas. Como dizia Gandhi, seja a transformação que você quer ver no mundo. Se, para usar o imperativo afirmativo mais formal, se a transformação do mundo. Se tu a transformação do mundo. Sejam pessoas que façam diferença no seu espaço. Se cada um fizer isso, no Rio Grande do Norte, no Nordeste, no Brasil e no mundo, nós teremos uma mudança extraordinária. Tudo muda a todo instante. E só a hiena Hard fica dizendo, desde o início, ó vida, ó céus, ó azar. As pessoas que transformam ficam dizendo, a vida é difícil, e para ela ser menos difícil, eu vou fazer essas coisas. Muito obrigado pela atenção do senhor. Obrigado. Obrigado. Agradecemos ao professor Leandro Carnal pela brilhante exposição. E neste momento gostaríamos de convidar a presidente da CNDP, a senhora Marusca Sansalone, que vai entregar aqui uma lembrança para o palestrante. Protegidos pela mesa. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado. Vamos tirar as fotos para comprovar que você gastou bem. Não sei se já encerrou, agradeço os presentes, agradeço as palmas. Eu estarei disponível, porque ainda tem tempo antes do voo, para autografar se alguém trouxe algum texto. Só eu peço que as fotos sejam dinâmicas e que eu vou ficar aqui na frente autografando, então que vão entrando por um lado, saindo para o outro, o pessoal ajuda a organizar. E quanto mais grupo, melhor, viu? Quanto mais lembra, a salvação é sempre coletiva, então quanto mais grupo, melhor.